Oi, gente, tudo bem? Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos à nossa conversa, né? A ideia é essa. Então, queria muito agradecer a presença de todo mundo. Estamos todos aqui hoje nessa alegria. Eu estou falando por mim, obviamente, né? Acho que é o sentimento de todo mundo, mas é uma alegria estar aqui com pessoas tão queridas, tão presentes na nossa vida acadêmica e pessoal, né? Então, parceiros de longa data, de várias aventuras. Então, é muito bacana hoje estarmos aqui reunidos para falar de um fruto desse nosso trabalho coletivo, né? Desde já, eu queria agradecer a presença dos primeiros autores que estão aqui conosco hoje. Amanhã a gente vai ter mais uma, mas queria agradecer a presença do Leandro, da Ana Patrícia, do Vitor e da Ângela, que são queridos e estarão aqui conosco hoje, nessa conversa, né? Eu queria, antes de falar qualquer coisa, assim, antes de explicar um pouquinho por que a gente está fazendo esse ao vivo, por que a gente está falando desse assunto, acho que é importante que, nesses tempos tão duros que a gente está vivendo, né, a gente pensou em socializar aqui as nossas reflexões sobre esse evento, que foi o Ciclo de Cinema e Diversidade, o fruto desse evento, que é o livro que está tá em produção, vai ser lançado em breve, e principalmente nesses tempos muito duros que a gente tem vivido, né, fazer essas relações com as inquietações que a gente está vivendo, as relações que a gente refletiu nos capítulos e o que é o impacto disso tudo para a gente, para o outro, né? Então, queria que vocês brevemente se apresentassem, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de vocês aqui. Quem quer começar? Então, eu posso começar. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde para todo mundo. É uma honra estar aqui, tá? Eu queria muito agradecer particularmente a Michele e a Ângela, né? Agradecer, eu acho que não só de estar aqui podendo problematizar com vocês, né, essa perspectiva, essa proposta do cinema entrelaçado com a formação dos professores com o campo da educação, mas também agradecer a possibilidade de participação no livro. Essa participação no livro ela teve uma relação com a minha participação também no ciclo de cinema, né? Então, assim, a participação propriamente dita no ciclo de cinema diz respeito a uma confiança, né, que vocês depositam, né, em mim, né, para contribuir com vocês aí nessa luta da formação de professores, né, no caso, professores de educação física, para pensar as questões da inclusão e da diferença, né? Então, eu me sinto muito honrado por isso, né? Bom, falando um pouquinho de mim, né, para me apresentar e, enfim, não tomar o tempo de ninguém. Eu sou Leandro Teófilo de Brito, sou formado em Educação Física pela UFRJ, né, sou formado no ano de 2006, sou também mestre em Educação pela Faculdade de Educação da UFRJ, doutor em Educação pela UERJ e estou com pós-doutorado em andamento na Faculdade de Educação da UERJ. Minha linha de pesquisa, né, meu tema de pesquisa mais central seriam as questões de gênero e sexualidade, tanto no campo da educação como da educação física, né, e atualmente eu sou professor, sou docente do Colégio Pedro II. É isso, querido, obrigada. Ana, vamos na sequência? Vamos. Eu sou a Ana Patrícia, eu sou formada em Educação Física, tenho mestrado e doutorado em Educação pela UFRJ e tenho pós-doc em Medicina pela UERJ. Atualmente eu sou professora do CAP UERJ e coordenadora de ações inclusivas do CAP UERJ. A minha pesquisa trata de práticas pedagógicas inclusivas, outras possibilidades. Que bom ter você aqui com a gente, Ana. Tá um pouquinho rouca, mas está tudo ótimo. Estou tentando. Na hora que não der, gente, por favor, fala que eu repito. Não, tá tudo certo aqui. Vitor? Então, gente, primeiramente, boa tarde, né, a todos e todas. E aí eu sinto contemplado com a fala do Leandro, né, de primeiramente se sentir honrado, né, de estar com esse lugar de fala, né, de ter sido convidado para escrever e participar desse livro tão bacana. Para quem não me conhece, sou o professor Victor Barreto, né? Atualmente sou membro do LEPDEF, né? Coordenado pela professora Michele.
E, assim, para mim é uma honra mesmo estar nesse espaço onde realmente tem tantos doutores, né, todos são doutores aqui, e eu com muito orgulho hoje sou pós-graduando, né, do curso Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva, e hoje também com muito orgulho sou professor do CAP da UFRJ, né, e também atualmente estou cursando bacharelado em Educação Física. A minha formação é licenciatura, também na UFRJ, né, me formei no final de 2018. Então, queria agradecer desde já a professora, né, Ângela e a professora Michele, que organizaram esse livro e também pelo convite. Estou muito honrado em fazer parte disso. Oh, gente, que orgulho. E antes da Angelita se apresentar, eu queria dizer que é uma honra gigantesca ter todo mundo aqui. Daqui a pouco eu vou falar todos os outros autores do livro que estão conosco nessa empreitada. Mas eu queria falar brevemente da Ângela, que é uma grande referência para mim, pessoalmente e profissionalmente. Daqui a pouco eu vou contar um pouco da história do ciclo, vocês vão ver que essa inspiração veio dela, então uma grande honra ter essa parceira comigo. Obrigada, Angelita. Ai, assim eu choro. Bem, pessoal, boa tarde a todos e todas. Esse momento é muito importante, assim, porque é o momento da gente estar junto, né, nessa loucura que a gente está vivendo nesse momento, né? Isso e é uma forma também, é uma maneira também da gente reforçar os nossos laços, não apenas acadêmicos, né, mas pessoais, amorosos, afetivos, né? E isso, para mim, é muito importante, né? A gente está junto, a despeito do que está acontecendo, a gente está junto, né? E aí essas aventuras acadêmico-pessoais são muito ricas, né? Não apenas para nós, mas para quem estiver nos assistindo. Então é uma honra estar aqui. Michele é uma figura assim admirável, eu amo Michele de paixão. Admiro demais Michele, admiro demais essa professora maravilhosa, essa pessoa incrível, generosa. Nossa, então, assim, estarmos juntos nesse momento é reforçar tudo isso, né? Esse amor, essa aventura, mais uma aventura que nós já nos metemos em muitas aventuras, né, Mia? São muitas aventuras acadêmicas, e aí nessa a gente troca, a gente aprende, a gente ensina, nossa, é muito importante. Então, eu sou Ângela Bretas, eu também sou formada em Educação Física pela UERJ, na época era licenciatura. Tenho uma especialização em psicomotricidade, dei aula na psicomotricidade durante 20 anos, na pós-graduação em psicomotricidade do IBMR. Tenho um mestrado em Educação pela UF, o meu doutorado foi em Educação também pela UERJ. Sou professora associada da Escola de Educação Física da UFRJ, aposentada, mas isso é só um detalhe. E coordeno o grupo Esquina, Cidade Lazer e Animação Cultural, que é por onde a gente pode, né, cometer essas loucuras que nos mobilizam, é o que nos mobiliza. Tudo isso mobiliza, faz a gente crescer, faz a gente aprender, faz a gente se aprimorar. E o mais legal de tudo, assim, a gente forma as pessoas, né? A gente participa da formação de um povo lindo, vide o Vitor aí, né? Isso é que é fundamental, eu acho que para todo professor que ama o que faz, né? Assim, é formar, é ajudar, é ver aquela pessoa saindo, voando, decolando bonito, fazendo bonito, né? Isso não tem preço. Isso ninguém vai destruir, né? Isso é legal dizer assim, não adianta que vocês não vão destruir isso, não vão matar isso na gente, né? É isso, então. Obrigada, gente, pela tem honra. Que segurar para não chorar de emoção aqui, porque eu estou muito feliz de poder ter a chance de ter pessoas tão incríveis em todas as loucuras que a gente planeja, né? Uma coisa que é importante, antes da gente começar, eu estou vendo aqui vários comentários já, tanta gente bacana mandando tantas energias aqui positivas para a gente. Beijos, abraços e
coraçõezinhos, né? Muito legal. Que bom. Eu queria, antes de passar a palavra para cada um de vocês, hoje a Angelita vai me ajudar na mediação, nós teremos a explanação do Leandro, da Ana e do Vitor sobre os capítulos que eles escreveram com base na participação no ciclo, né? Mas acho que talvez nem todo mundo conheça a história do ciclo de cinema, mas ele começa não começa o ciclo, mas começa o ciclo de cinema e diversidade, começa em 2013, inspirado numa ação já antiga, realizada pela professora Ângela, e que depois ela pode contar que ela teve outra coisa antes, né, disso, né, Ângela? Você se inspirou em outra coisa anteriormente, mas é importante dizer que o ciclo nasceu em 2013, a partir dessa inspiração da Ângela, mas muito de tentar potencializar a extensão universitária. O ciclo de cinema e diversidade é um evento de extensão, valorizando a educação pública, sobretudo, sempre a nossa bandeira, a gratuidade, a criticidade na formação das pessoas. Então, em 2013, a gente pensou em fazer esse ciclo, foi a primeira vez que a gente fez. E esse nome, Ciclo de Cinema e Diversidade, àquela altura, contemplava o que a gente entende como um conceito bem amplo de inclusão. A gente trabalha com esse conceito bem amplo de inclusão, que não retoma só as questões voltadas para a deficiência, mas qualquer marcador social próximo à exclusão, nesse processo de inclusão e inclusão dialeticamente falando, a gente se preocupa. Então, esse nome, na época, dizia um pouco dessa amplitude nossa. Hoje a gente até tem umas outras discussões sobre isso, hoje a gente trabalha mais no campo da inclusão e das diferenças, mas esse nome foi o que a gente elencou lá atrás, isso faz parte da nossa história, né? Esse ano a gente faz o 8º ciclo, então a gente não parou desde 2013. Obviamente, hoje ele se reconfigurou, a partir de 2015 ele se reconfigurou bastante, mas o ciclo de cinema e diversidade, ele nasceu dessa inspiração, como eu disse, e ele acontece anualmente na Escola de Educação Física e Desportos, e as experiências vividas de 2013, 14 e 15 viraram capítulos de livro. Então, esse livro está em processo de... Está no prelo, né, que se diz, em produção, enfim, não sei se essas linguagens mais técnicas, mas ele está em produção pela editora Autografia, e ele é dividido em 3 blocos, né? O primeiro bloco é o primeiro ciclo, que fala sobre a escola. O segundo bloco é o segundo ciclo, que fala sobre amizade, e o terceiro bloco fala sobre relações étnico-raciais. A gente, infelizmente, não pôde ter todos os autores aqui, por questões diversas, mas nós vamos tentar representá-los da melhor maneira, né? Então, eu queria citar os autores que não podem estar aqui conosco nem hoje, nem amanhã, mas que são parte dessa nossa construção coletiva, né? Professor Dr. Guilherme Freitas, professora mestre Gisele Araújo, professora Tatiane Nóbrega, professor Dr. Carlos Henrique Martins, professor mestre Alexandre Mérida, professora doutora Sandra Marcelini. A Marta, a Érica, a Ângela e a Rita estarão conosco na live de amanhã. Então, é importante dar nomes para todo mundo, né? E aí, esse livro vai sair em breve. A gente tem 12 capítulos, né, dessas 12 experiências. E hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu no ciclo de cinema e diversidade em 2014, que foi protagonizado pelo Leandro, pela Ana, e o filme Colegas, que é o que o Vitor vai conversar sobre ele hoje, foi a palestra no dia do evento, foi do cineasta Marcelo Galvão, quase que me fugiu o sobrenome dele. Ele é o diretor do filme Colegas e esteve conosco naquela ocasião. Quando foi convidado para fazer o capítulo do livro, não se sentiu à vontade, porque ele não é no meio da academia, não é a praia dele, enfim, ele quer fazer filme, é isso aí. E aí eu peguei essa incumbência e convidei o Vitor para me ajudar nessa tarefa. Então, o Leandro vai falar hoje sobre a experiência que ele teve de comentar o filme Tomboy. A Ana vai falar sobre o filme As Vantagens de Ser Invisível e o Vitor vai falar sobre Colegas.
Então, sem mais delongas, queria passar a palavra para a Ângela, se você quiser falar alguma coisa, Angelita. Sim, só para deixar também, né, acho que é claro, importante, a ideia de ciclo de cinema, ela surge com o Grupo Ânima, coordenado pelo professor Vitor Mello, lá no início dos anos 2000. E era ciclo de cinema e esporte que a gente fazia, organizava. E o Ânima, ele era dividido em vários subgrupos. E aí a mim coube a discussão da infância, lazer, essa relação. E aí eu comecei a organizar os ciclos de cinema e infância. Depois, conforme a gente foi mudando as ações e ganhando mais asas, né? A gente começou a fazer ciclo de cinema e envelhecimento, e Michele um dia vem conversar, querendo fazer o ciclo de cinema e diversidade. E aí a gente mergulhou nessa, e foi sempre muito legal, né? A gente pensava os filmes, pensava as pessoas, e colocava todo mundo para trabalhar, os alunos, bolsistas, não bolsistas, os nossos grupos. E sempre foi muito rico, porque a nossa ideia de usar o cinema não é uma ideia de usar o cinema como um suporte, como uma bengala, como uma muleta, como alguma coisa apenas ilustrativa daquele conteúdo que a gente está querendo discutir, né? A ideia de usar o cinema é de trazer uma nova possibilidade de pensar tudo isso, né? De entrar em novos mundos, de desenvolver até posições de mais empatia, de pensar o cinema como uma nova abertura, né? Uma relação diferenciada de construção de outros conhecimentos mais ampliados, né? Não é fechar, não, vamos estudar a história do Brasil, vamos ver Carlota Joaquina. Não é isso, né? Não é esse tipo de relação, mesmo porque o cinema é sempre uma representação. Sim. Então, a ideia é da gente pensar o cinema enquanto mais uma possibilidade pedagógica de pensar a ação do professor, de pensar essa formação, de trazer questões que talvez, se não fossem vivenciadas, né? Porque o cinema traz isso, se não fossem vivenciadas, não teriam tanto espaço, não tomariam tanta importância para os sujeitos específicos, indivíduos, né? Então, o cinema, para mim, ele é riquíssimo nesse sentido. Ele abre portas, ele abre espaços, ele tira do lugar, né? A ideia de, fiquei impactada com isso e mudei, saí do lugar, isso me mobilizou. Foi nesse sentido, né, que a gente pensou desde sempre todos os ciclos, e aí Michele vem com essa perspectiva da inclusão, da diferença, da diversidade na época, né? E aí a gente deu vários frutos, né? Muito bonito perceber isso também, até hoje. Até hoje. Então, agradeço muitíssimo a sua generosidade de partilhar isso comigo. Eu praticamente recém-chegada à universidade e você generosamente fez essa parceria comigo. Eternamente grata. Então, antes que eu comece a chorar aqui, nesse momento, passo a palavra para o Leandro para falar sobre Tomboy. Vou tentar aqui umas organizações, não sei como é que vai ficar. Vou tentar, Leandro. Fala para ver se você vai ter esse grande aqui, não sei como é que é. Oi, boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo, né? Acho que sim, né? Bom, pessoal, primeiro, mais uma vez agradecer, é uma honra estar aqui, né? Minha fala ela vai estar relacionada ao filme Tomboy. O filme Tomboy, que eu vou mostrar até aqui para vocês a capa dele, é uma produção francesa, datada do ano de 2012. E, assim, eu não vou dar spoiler no filme, não, tá? Para quem não viu, fiquem tranquilos e tranquilas que eu não vou dar spoiler, não. É uma direção, é um filme de direção da Céline Sciamma, né? Uma produtora francesa, que vai contar a história da Laurie. Na verdade, no capítulo que eu apresento aí nessa discussão sobre o filme Tomboy, que eu vou apresentar no livro, eu vou trabalhar justamente com uma instabilidade, tá, dos nomes dessa atriz principal. A atriz principal é a Zoe Hiram, né, essa daqui que aparece na capa
daqui do DVD. A história central, ela gira em torno dessa menina que tem o nome de Laurie, e os pais dela, parece que eles fazem uma mudança de cidade, né? E a Laurie, ela sempre foi uma menina que se aproximava de aspectos do que a gente reconhece como masculino, né? Então era uma menina que possivelmente no filme devia ter aproximadamente 10, 11 anos, e ela se interessava muito por brinquedos, por jogos, atividades tidas socialmente como masculinos, né? Nessa mudança, né, para essa nova cidade, e ela, no primeiro momento que ela conhece os amigos, né, do bairro, os amigos eles não identificam a Laurie no primeiro momento como menina. Eles vão reconhecer a Laurie como menino. E aí, a partir desse jogo, né, o que a Laurie faz? Ela assume, naquele contexto, uma identidade masculina, né? E aí ela passa a se chamar de Michael, né? Então o filme vai girar em torno disso. Laurie e Michael, né, essa identidade instável, né, que era assumida por essa criança no filme, é o que vai problematizar a história central do filme, né? Assim, a história, os direcionamentos que o filme vai se encaminhar, né? E aí tem toda uma discussão em relação a isso, a questão do momento que ele, né, vai se identificar como menino e menina em determinadas instâncias, e como é que isso é problematizado socialmente, né? Então o filme ele vai problematizar justamente essa questão. Quando eu fui chamado para o ciclo de cinema, né, a Michelle sabe disso, porque ontem eu recordei isso com ela, né? Para mim foi um momento assim muito inesquecível, né, de todas as vezes que eu fui à FD para fazer alguma participação de fala, para participar de alguma aula, enfim. Porque naquele ano, justamente no dia da minha apresentação, que caiu na semana de um simpósio da FD, a gente foi direcionado para um outro espaço, né, Michelle? Eu não sei que espaço era aquele, era próximo da Escola de Educação Infantil. Era o auditório do IPPMG, era enorme. Exato. Era uma arena, assim, era enorme. Exatamente, um auditório enorme em que eu me via assistido por, sei lá, gente, acho que mais 80, 70, 80 pessoas, ou até mais que isso, né? E a gente, depois do filme, né, eu me coloquei a problematizar algumas questões com os alunos, né? Vamos pensar no período, né? 2014... ainda que a gente vivesse um período com uma abertura um pouco maior de discussões sobre gênero e sexualidade, pelo menos no contexto da Escola de Educação Física, as discussões ainda eram muito novas, né, ainda muito incipientes, né? E aí, assim, a Ângela talvez vai lembrar disso, a Michelle, as duas tiveram que apagar muito incêndio depois que eu fui embora, né, porque gerou muitas questões, muitos questionamentos. Eu lembro de uma menina que pegou a Ângela indo embora, a Ângela acho que entrando no carro, então uma menina pegou a Ângela para conversar, poxa, o que é isso? Como é que se desenvolve esse tipo de discussão aqui dentro? Enfim, né? Porque as questões que foram problematizadas no filme, elas caminharam desde uma discussão sobre gênero na educação física escolar, né, da gente pensar como é que a gente trabalhava com aulas mistas, com aulas coeducativas, porque na época foi a teorização que eu trouxe, né, para problematizar. A aula coeducativa é aquela em que você tensiona as relações entre meninos e meninas e você não trabalha apenas com uma aula em que meninos e meninas estão ali juntos, né? Mas aí as perguntas foram muito além disso, né? Então a gente problematizou questões sobre o nome social, né, que na época ainda não existia uma legislação muito específica sobre isso. A gente problematizou a questão dos banheiros, né? Então uma pessoa que transita de gênero, uma pessoa que se identifica como mulher e transitou de gênero, ela vai frequentar que banheiro? Né? E na época eu me posicionei, não, se ela se identifica como mulher, ela vai usar banheiro feminino, né? E aí gerou aquela discussão enorme, né? Então, assim, me lembra muito isso, né? Eu tenho muito essa recordação, e-mails que eu recebi na época de alunos e alunas que buscaram, desde o conhecimento, assim, o que eu poderia ler para me aprofundar sobre a temática, até questões pessoais, né? As questões pessoais eu não podia resolver, né? Então, educadamente, eu conversava com os alunos e falava, olha, eu acho que vocês
a partir daqui vocês talvez tenham que procurar uma ajuda talvez mais profissional para vocês lidarem com determinadas questões que acontecem pessoalmente com vocês, né? Mas, enfim, foi muito inesquecível aquele momento, né? O que mais que eu poderia trazer daquela discussão? A gente, para discutir Tomboy, isso tanto na minha fala lá como no capítulo do livro, eu trago a teoria feminista pós-estruturalista, né? Vou falar aqui por alto para vocês, não dá para a gente desenvolver muito, mas é uma perspectiva teórica que apareceu na terceira onda do movimento feminista que apareceu pós-ditadura, né? Então, aquele período em que a gente começou uma abertura maior a se pensar questões sobre a diversidade, sobre a diferença, sobre a inclusão, né? Então, nessa época, o movimento de mulheres problematizava muito a questão da diferença, né? Então, o feminismo falava para que mulher, né? Para mulher negra, para mulher lésbica, para mulher de que classe social, para mulher trans, né? Os homens, nesse período, também foram abarcados nessa discussão da teoria feminista também. Então, foi uma teoria feminista que trazia, além dessa questão da diferença, a perspectiva da linguagem, né, do discurso, para constituir as identificações de gênero, né? Então, na época, eu me balizei, né, eu me fundamentei por essa perspectiva para poder pensar o filme Tomboy, né? Eu acho que a questão do você se autonomear, né, a questão do discurso, da linguagem produzindo efeitos na constituição do gênero, na produção das identidades de gênero, ela estava muito presente no filme, né? E aí, com base nisso, eu trazia a teoria queer, né? A teoria queer também foi uma perspectiva teórica que apareceu nesse período, né, do período pós-ditadura, para justamente discutir, para problematizar a instabilidade entre masculino e feminino, né? Então, o que seria sujeitos que ficam ali nas fronteiras entre masculino e feminino, né? E aí o filme trazia muito essa leitura, né? E aí, como, né, uma pessoa que pesquisa a temática, que estudava a temática, na época eu estava no meu primeiro ano do doutorado, né? Então já me preparando para buscar uma tese, né, que acabou acontecendo 4 anos depois, em que eu trouxe a masculinidade discutida pela teoria queer. Então, nessa época, eu estava, né, mergulhado nesses estudos, né, para pensar a questão da teoria queer, e ela foi, assim, perfeita para a gente problematizar o filme, né? E aí, assim, eu acho que foi muito benéfico, né? Eu acho que eu me senti também muito feliz naquele momento de ter podido trazer e protagonizar junto com os alunos, porque eu não fui apenas o único sujeito àquele processo, né? Então, tanto quem me assistia como eu, a gente teve muitas trocas, né, teve diálogos ali muito interessantes, muito potentes, que puderam trazer essa discussão para o campo de formação docente inicial em educação física, né? E aí foi isso, gente. Então, né, eu cheguei a falar para vocês, né, as discussões que se desenvolveram, né, muitas discussões. Eu estou aqui retomando aqui o capítulo. Apareceu a discussão sobre o banheiro, apareceu a discussão sobre aulas coeducativas, apareceu a discussão sobre uma outra discussão que foi muito polêmica, né? Era sobre a questão da transexualidade na infância, né? Então a gente ainda tem uma discussão dentro dos estudos de gênero, no campo dos estudos de gênero, se uma criança ela pode se identificar como transgênero, né? Quais são os limites e as possibilidades de pensar numa criança, né, nas crianças trans, né? Nas crianças trans. E aí eu também trouxe um pouco dessa discussão, e foi uma discussão que também causou muita polêmica, né? Só abrindo aqui um pouquinho para vocês, há uma discussão enorme sobre isso, porque a gente sabe que o gênero ele é fixado, né, tanto nos nossos corpos, como se a gente pensar numa questão mais, né, de uma identidade, de uma certidão de nascimento, ele é colocado desde que a gente bota o pé no mundo, né? Ou até antes disso a gente trouxer uma autora que eu uso muito, a Judith Butler, para pensar que quando o bebê está ainda na barriga,
né, ainda está lá como um feto. A partir do momento que o médico nomeia, né, numa ultrassonografia, que aquele feto vai ser um menino ou uma menina, variados efeitos de realidade vão ser produzidos para que aquele bebê ou aquele feto realmente se torne um menino ou uma menina, né? E a gente sabe que existem, né, crianças que já desde pequena elas refutam esse gênero que lhe foi atribuído no momento do nascimento, né? E essa discussão, ela trouxe, né, eu acho, muito desconforto ali naquele momento, mas eu penso que um desconforto positivo para tirar a pessoa da zona de conforto, né, para pensar que essa diferença ela está presente e vai estar presente numa atuação desse professor e dessa professora que está em formação, que anos depois ia atuar na escola, que ia atuar em academias, né, que atuar em espaços de desenvolvimento do trabalho do professor de educação física, né? Então, basicamente assim, foi isso, né? Essa discussão sobre o filme. A gente pode abrir mais essa discussão, acho que eu vou encerrar a fala, né, Michele, para dar voz aí para todo mundo, e aí eu fico aberto a questões aí que vocês vierem a fazer aí no Facebook, né, Michele? Já estou abrindo aqui a possibilidade, escrevam as dúvidas de vocês e depois a gente vai respondendo. Tá bom? Isso. Então, pode botar, gente, as perguntas, a Sandra já colocou uma, e quando todo mundo falar, a gente vai para as perguntas, tá bom? Obrigada, meu querido. Muito obrigada mesmo, viu? Ana, vamos lá? Vamos lá, gente. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e queria dizer que isso aumenta a minha força e minha resistência. Parabéns pela iniciativa, Ângela e Michele. Muito obrigada mesmo. Isso dá muita força nesse momento tão difícil. Obrigada, que isso faz com que a gente continue, né, no nosso caminho. A minha fala, eu revisitei o capítulo e ela é baseada no conceito de amizade de Aristóteles. E a minha intenção aqui hoje, ao revisitar o capítulo do livro, é tentar fazer a transposição didática para esse momento de pandemia, para a gente tentar pensar como isso impacta na gente, né? Como influencia e é influenciado. As minhas reflexões, elas são baseadas no conceito de filos do Aristóteles. Eu não sou uma estudiosa de Aristóteles, tá, gente? Eu apenas trouxe esse conceito, elenquei esse conceito, que é um conceito que é bem próximo do conceito que eu considero amizade, para estar discutindo junto, dialogando com o filme as vantagens de ser invisível. Da mesma forma que o Leandro, eu não vou dar spoiler do filme, vale a pena ver o filme, é bem legal, bem na linha do que a Ângela trouxe no início da nossa conversa, é uma ferramenta pedagógica maravilhosa. Eu acho que vale a pena ser explorado na sala de aula do ensino médio. O Aristóteles elenca esse conceito de filos no sentido de apreço de uma pessoa querida. E eu enfatizo que o conceito de amizade, não só em época de pandemia, mas em todas as épocas, a amizade é uma ação de inclusão. Por que eu entendo que a amizade é uma ação de inclusão? Ela é uma ação de inclusão porque ela não depende só de mim, ela depende de mim e depende do outro. Ela está ancorada em vários conceitos que ultrapassam esse limite do pessoal e me faz ser parte do outro, me colocar no lugar do outro e ser o outro o tempo todo. Então, esse movimento de estar no lugar do outro, de se colocar como outro e de me sentir como outro, me faz participar do processo inclusivo o tempo todo. Eu enfatizo que o filme, na verdade, ele conta a história da amizade de 3 jovens, que é o Charlie, Sam e Patrick, no contexto de uma escola de ensino médio, e traz questões que são comuns à adolescência, que são universais.
Ele fala, na verdade, de encontros amorosos e descobertas desses 3 jovens, fala de dramas familiares, fala de festas, músicas, drogas, questões que são universais para essas discussões cotidianas na adolescência. Eu considero importante trazer que o conceito de amizade que eu elenquei de Aristóteles é um conceito positivo, é um conceito de amizade que faz bem, é um conceito de partilhar, é um conceito de dividir, que afeta o outro de forma positiva. Porque se a gente pensar no ensino médio, tudo que os nossos alunos mais querem é ser aceitos. E qual é o preço que costumamos pagar por essa amizade? O que realmente é uma amizade que faz bem? Será que a amizade tem preço? Será que vale a pena qualquer coisa em nome de uma dita amizade? Como são construídas essas amizades? Aristóteles coloca que a amizade é um fato da condição humana, que o humano necessita ter um amigo, que o amigo é aquele que na hora do infortúnio que você pode desabafar, que você pode se sentir seguro, é aquele que é com o seu amigo que você divide a sua verdade. Eu considero importante também colocar que a reciprocidade é um conceito que caminha junto com a amizade. Não existe amizade se não for recíproco. É uma via de mão dupla. Você afeta e é afetado. Você se doa, mas também recebe. A amizade é partilha. É importante colocar também que para Aristóteles, a amizade ela está vinculada à alteridade, que ela não existe sem o outro. Não dá para eu ser só amiga da Ana. Para mim construir uma amizade com alguém, eu preciso estar disponível para estar com alguém, para me mostrar para alguém, para construir uma relação com o outro. E estar disponível para construir uma relação com o outro nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente está fisicamente com os outros e não está disponível para o outro. Muitas vezes a gente convive com as pessoas por vários anos e nunca esteve disponível para aquela pessoa. Então, eu acho que esse momento é um momento que a gente deveria aproveitar e repensar as nossas posições, repensar, será que eu, Ana, sou a melhor amiga que eu poderia ser? Será que eu estou sendo, que tipo de amiga que eu estou sendo nesse período de pandemia? Será que eu, Ana, estou operacionalizando o conceito de amizade que eu entendo? Uma outra questão que a gente deve pensar é o peso da amizade dentro do ensino médio. Dentro do ensino médio, pelo menos a minha prática lá no CAP me mostra isso, que a amizade tem um peso muito grande. E os meninos querem ser aceitos. E o que eles fazem para ser aceitos nesse período? Eu tenho acompanhado lá as questões referentes ao suicídio e as questões referentes à depressão. E muito me assusta o não estar preparada na minha formação e estar buscando informações para lidar melhor com esse assunto. Os estudos que eu busquei na construção do capítulo e mesmo para estar trabalhando no dia a dia apontam que as escolas de ensino médio elas não têm uma prática pedagógica que dê visibilidade para esses jovens e nem que apoie essa construção dessas identidades. A luta agora é mostrar e buscar outras práticas para que todo mundo possa ser ouvido e que a gente possa ter uma prática mais eficiente e eficaz. E é nesse sentido que eu trago a minha fala, de repensar os nossos lugares, repensar que tipo de amizade eu ofereço para o outro e como essa amizade pode ser operacionalizada nesse período tão difícil. Eu vou fazer como o Leandro, vou me colocar à disposição para responder as perguntas e mais uma vez agradecer. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Nesses tempos é muito importante, não só nesses tempos, mas por tudo isso que a gente está vivendo, é muito importante refletir sobre o que você falou.
já tem várias perguntas e agora é o Vitor. Bom, então, quero iniciar minha fala também novamente fazendo um agradecimento, né, à professora Michele, né, principalmente porque a gente construiu esse texto, né, de forma colaborativa, né, foi muito prazeroso, e a professora Ângela também, né, por estar organizando, né, juntamente com ela. E também, né, partilhar esse momento de fala aqui com, né, Leandro foi meu professor na pós, Michele, e teria a oportunidade de ser aluno da Ângela também, né. Então, primeiramente, para começar a minha fala, eu vou trazer um panorama geral, né, do que se trata esse filme, que é o Colegas, né, é uma produção nacional de 2012, que é produzida pelo Marcelo Galvão, e aí ele foi exibido no segundo ciclo de cinema, né, e diversidade, com a temática amizade, né, no ano de 2014, e ele vai trazer o gênero desse filme, se trata de aventura e comédia, né, então, mas esse comédia, né, que aparece como gênero do filme, ele não descaracteriza a seriedade das discussões, né, que emergem ali a partir do filme, né. Então, o enredo do filme, basicamente, contando a história de 3 jovens colegas, né, que partem numa aventura, e eles têm em comum 2 coisas, né. A primeira delas é a deficiência intelectual, né, conhecida como síndrome de Down, que é caracterizada por uma mutação genética, né, pela trissomia do 21, que vai se constituir como características físicas, né, anatômicas, né, e caracterizada pelo déficit cognitivo, né. Embora a gente ainda tenha uma ressalva nessa palavra déficit, né, mas ainda é a definição que é utilizada para se referir à deficiência intelectual, né, especificamente nesse caso, a síndrome de Down. E aí vai contar a história desses 3 jovens amigos, né, a Aninha, o Márcio e o Stallone, que eles têm em comum a síndrome de Down e ir em busca atrás dos seus sonhos, né. Só que aí, primeiramente, quando a gente observa, né, uma arte, né, um filme, uma música, enfim, a gente tem que partir de uma perspectiva de analisar criticamente aquilo, né, para a gente perceber o que está por trás daquele filme, né, o que salta aos nossos olhos, que tipo de reflexão que vai emergir para a gente pensar no nosso cotidiano, na nossa sociedade, enfim. Então, esse filme ele é bem rico porque ele vai trazer questões, né, de gênero e sexualidade. Sim, é um filme que vai tratar sobre a deficiência, mas tem questões de gênero e sexualidade ali, não envolvendo especificamente só a pessoa com deficiência, mas, né, tem muitas coisas sobre esse tema. Ele trata também sobre a questão da exclusão e a segregação, e aí da pessoa com deficiência. Isso é um histórico excludente da sociedade que perdura até hoje, então é necessário a gente repensar e estar refletindo sobre essa questão. Então, por isso, esse é um filme que traz diversas reflexões. Trata, acho que o ponto principal que trata nesse filme é a questão do capacitismo, né? Capacitismo é uma palavra teoricamente assim nova, que trata a respeito do preconceito para as pessoas com deficiência, né, de você achar que o outro é menor que você porque ele tem uma deficiência. Então, é outra coisa que o filme traz para a gente repensar. Ele trata também sobre a questão da infantilização da pessoa com deficiência. Isso é uma coisa muito comum, né, as pessoas com deficiência, mesmo com o avançar da idade, já jovens e adultos, são tratadas como crianças. Isso é uma coisa que a gente também precisa refletir, desconstruir enquanto ser humano, né, enquanto sociedade. Né? Então, eu trouxe aqui primeiro o panorama geral, né, do filme, do que se trata, né, um filme que trata sobre a amizade desses 3 colegas, né, que tem a síndrome de Down, e tem esses pontos que eu elenquei aqui que partem do filme. E aí eu faço um convite, né, a todo mundo, para quem for, né, assistir e apreciar a arte, nesse caso que a gente está falando aqui do cinema, é que analise de forma crítica, né? E aí, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, o que a gente mais tem consumido dentro de casa é a arte, né? Seja através da música, seja através das lives dos artistas, seja através de filmes, seja através de seriado. É uma coisa que, de fato, é o que as pessoas estão mais consumindo, tem utilizado como válvula de escape, como remédio, como cura, enfim. A arte tem nos salvado nesse momento de isolamento social. E aí eu faço um convite para a gente realizar uma reflexão entre 2 palavras, que a primeira é ver e a segunda é enxergar, né? Muito também inspirado
no discurso que a Ângela fez, né, sobre a questão do cinema, da potencialidade que o cinema tem de suscitar reflexões na gente, para a gente, né, se mexer enquanto ser humano. Então, o meu convite é para a gente deixar de ver o filme, nesse caso aqui o Colegas, e já faço a indicação, porque é um filme ótimo, é uma produção nacional, então que a gente valorize também o cinema nacional. Deixe só de ver, porque quando a gente vê, né, obviamente que a arte ela vai dar conta e você vai se satisfazer com aquela obra, mas quando a gente passa a enxergar as reflexões que estão por trás daquele filme, a gente se mexe e se move enquanto pessoa, né? Então, nesse tempo de isolamento social, a gente pode trazer a perspectiva dessas duas palavras, ver e enxergar, para o que está acontecendo nos noticiários, porque o que está acontecendo é o seguinte: a gente está só vendo as pessoas, ou seja, as pessoas hoje são números, né? E aí a gente deixa de enxergar elas como pessoas, ou seja, a gente vê os números crescendo, né, infelizmente, de morte devido ao coronavírus, mas a gente é incapaz de ver a pessoa que está por trás daquilo, a família que está sofrendo por trás daquilo. Então, é nesse sentido, né? Mas, Vitor, o que tem a ver enxergar na pandemia com relação ao filme, né? Eu acho que, tratando nesse filme que fala sobre a deficiência intelectual, que é a síndrome de Down, a gente faz justamente isso. A gente não enxerga a pessoa. A única coisa que a gente consegue ver é a deficiência, né? A gente bota uma barreira bem enorme na frente da pessoa. Essa barreira se chama deficiência e a gente só vê. Então, acho que o meu convite para a gente refletir enquanto ser humano é enxergar essa pessoa, né? Então, eu queria trazer essa reflexão entre as duas palavras, né, ver e enxergar, tanto para a arte, para a gente deixar de ver a arte e passar a enxergar e ver as reflexões que estão por trás dela, tanto para as pessoas com deficiência, que é uma luta, sim, né, que a gente tem que levantar, embora a gente acredite aqui num conceito amplo de inclusão, né, que considera questões de gênero, de sexualidade, de racialidade, de etnia, religiosidade, entre tantas outras, mas a deficiência também precisa ser, né, motivo das nossas lutas e nossas preocupações. Então, por isso que eu trago essa reflexão, né, vinda desse filme, que é um filme maravilhoso, é um filme muito divertido e engraçado, né, desde já recomendo novamente para vocês verem esse filme, mas é essa reflexão que eu queria deixar, a gente deixar de ver e começar a enxergar, né? E aí, nas reflexões desse capítulo do livro, o objetivo é justamente a gente desconstruir, né, os preconceitos, os rótulos e os estereótipos que tem a respeito da pessoa com síndrome de Down, mas também a gente pensar num panorama amplo, né, pensando nas questões de gênero e das outras deficiências, enfim, de tantas outras diferenças, né? Primeiro, a gente tem que reconhecer, né, nesse contexto, que a síndrome de Down, ele é uma forma da pessoa ser e estar no mundo, então a gente precisa reconhecer isso, né? Então, as nossas discussões no texto, né, feitas por mim e pela Michele, é nesse sentido, de desconstruir os preconceitos, os rótulos que as pessoas, não são elas que colocam, né, são outras pessoas que colocam os rótulos sobre as pessoas com deficiência, então é nesse caminho. E aí para finalizar minha fala, né, e aí já deixo aberto para quem quiser perguntar e tirar dúvida, são 3 passos que eu acho que a gente serve para a gente botar, né, numa perspectiva inclusiva enquanto ser humano. A primeira questão é o reconhecimento, né? Primeiro, reconhecer aquela pessoa como pessoa, né, deixar de enxergar só a deficiência, e aí, embora a deficiência faça parte daquela pessoa, né, seja constitutiva, aquela pessoa não é a deficiência. Ela tem a deficiência, mas ela não é a deficiência. Então, a gente precisa enxergar a pessoa. E eu acho que um segundo passo, né, depois do reconhecimento, é a gente respeitar aquela pessoa, né, o exercício da empatia, se colocar no lugar do outro. Só que eu acho que a gente não pode parar aí, né? Só parar no respeito, porque o respeito ele pode ser entendido de diversas formas, né? Às vezes até confundido como tolerância. Eu tolero aquela pessoa, mas é ela lá e eu aqui, né? E aí nunca vai se chegar a uma ideia de amizade, por exemplo, como a professora Ana Patrícia trouxe. Então, a gente precisa trazer e um passo adiante ao respeito, e esse passo adiante eu botaria aqui como uma valorização dessa pessoa, para que ela sinta reconhecida naquele espaço e na sociedade. Então, é esse o convite que eu faço para vocês, né, da gente deixar de ver e começar a enxergar, e caminhar nesses 3 passos que eu acho que
que são os passos iniciais para a gente, né, reconhecer as pessoas, né, reconhecer, respeitar e valorizar. Né, e fico aberto aí para as perguntas. Obrigado. Gente, eu não vou conseguir falar agora. Vai borrar toda a minha maquiagem que eu passei horas fazendo. Vitor, obrigada. Vou me recompor. Eu vou passar a palavra antes das perguntas. Tem várias perguntas, vários elogios. Eu vou ler todos, viu, gente? Mas eu fiquei muito emocionada, não só de ouvir o Leandro, de ouvir a Ana, que são parceiros de longa data, né? A gente se conheceu no mesmo ambiente acadêmico e, né, tanto tempo depois, é muito importante que a gente mantenha esses laços e ter vocês aqui é muito bacana mesmo, muito feliz que eu tô disso. E Vitor, gente, Vitor, não consigo nem falar. Esse menino sempre me emociona, muito dedicado, né? Incrível ver você crescer, é muito emocionante mesmo, Vitor. Antes de eu passar para a Angelita, para depois eu ler as perguntas, eu não sei se ficou claro para todo mundo que está aqui, a gente bateu ali 60 e tantas pessoas, né? O ciclo, a cada edição, ele tem um tema, né? Então, esse de 2014, que estamos todos aqui falando sobre ele, o Tomboy, as vantagens de ser invisível e o Colegas, que acabaram de ser explicados aqui pelos autores, né? Eu dividi esse texto com o Vitor, e eu fiz a apresentação na época de Intocáveis, que eu vou falar sobre isso amanhã, na live de amanhã. Então, os 4 filmes, a gente escolheu, né, Angelita, muito articuladamente esses 4, justamente para mostrar para as pessoas o quão amplo é o nosso conceito de inclusão. Se vocês tiverem, não sei se todos viram todos os filmes, mas se tiverem a oportunidade de ver, e depois de ler o livro, obviamente, com discussões mais aprofundadas, vocês vão perceber isso, né? Embora, por exemplo, Colegas e Intocáveis abordem a questão da deficiência, abordam por ângulos muito diferentes. E as vantagens de ser invisível marca essa invisibilidade cercada, né, na adolescência e o se encaixar, os padrões, tudo que todo mundo viveu em algum momento da vida, né, não só na adolescência. E o Tomboy traz muito fortemente essa questão de gênero. Então, esse é um bom exemplo do qual é a pegada do nosso ciclo, né? Realmente para tentar abranger todas essas questões que nos inquietam, que estão presentes na sociedade e que a gente precisa falar sobre isso, né? Uma coisa importante, assim, que eu ouvi o Leandro falar e eu fiquei pensando, em 2014, né, a gente fez esse ciclo que a gente está falando hoje em 2014, e quão atuais ainda são essas discussões, né? Mesmo a gente tendo avançado em algumas coisas, mas retrocedido muito em outras, né? A gente avançou na resistência, mas a gente teve também um conservadorismo gigante, né? E isso é muito dual, né? A gente fica um pouco sem saber qual capítulo que vem depois, né? Mas é muito bacana ver o quanto que esse livro vai ser muito atual, vai trazer discussões, reflexões muito atuais. A gente, infelizmente, não avançou tanto quanto a gente gostaria, a gente ainda vai continuar falando sobre essas questões por muito tempo, né? Angelita, você quer falar alguma coisa antes de eu fazer as perguntas? Sim, rapidamente. Eu acho que, mesmo a gente tendo retrocedido em alguns aspectos, né, o que a gente está vivendo mostra isso, eu penso que o fato da gente poder falar sobre isso, da gente levantar hipóteses sobre isso, da gente pensar sobre isso e trocar, já é um fato importantíssimo quando a gente fala sobre isso na universidade. Eu lembro do dia do Leandro, né? A confusão que foi depois, né, do Leandro falando isso. E hoje a gente ainda vê pessoas que não entendem, pessoas que têm dificuldades de aceitar, porque e aí o conservadorismo, né, a reação é sempre muito grande mesmo, porque a gente está olhando para frente e as pessoas, muitas, estão olhando para trás. Isso para muitos é um impedimento, né? Para muitos é um impedimento
de olhar o mundo que está mudando, né? O mundo muda, as pessoas mudam, as temáticas assustam, novas temáticas assustam, por isso que é importante que a gente continue falando. Uma coisa que eu percebi nos 3 filmes, né, tem a ver com o quanto ter amigos, o quanto é fundamental, né? Valon já dizia isso, né? Vygotsky fala isso, né? Da questão de que ninguém se faz sozinho, a gente não está sozinho, a gente não se faz sozinho, a gente não se constrói sozinho, né? E a amizade, quando a Ana fala da reciprocidade, da partilha, os 3 filmes têm isso. Né? A gente cresce na relação com os amigos, a gente se apoia, a gente sonha. As vantagens de ser invisível, para mim, é um filme extremamente emocionante, porque ele mostra o quanto é fundamental pertencer a algum espaço, a algum grupo, poder ser alguém sem reservas, né? Sem medo. E isso fica muito claro nas vantagens de ser invisível. No Colegas, eu adoro Colegas porque ele é debochado, né? É um filme debochado, ele trata as questões todas que são importantes, como o Vitor já trouxe, muito bem, por sinal, parabéns, mas ele tem um tom de deboche, né? E, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa do road movie, né? Daquela coisa que na estrada a gente vai resolvendo, a gente vai crescendo, a gente vai tendo relação, a gente vai mostrando que a gente pode até ser ladrão, se a gente quiser, né? Isso é legal pra caramba, né? A deficiência, ou a síndrome, como o Vitor falou, ela não impede o sujeito de ser o sujeito, né? Aquelas pessoas, elas são aquelas pessoas e elas ousam, porque elas pertencem ao mundo. Isso é muito legal, né? E o Tomboy, sempre que eu assisto Tomboy, eu fico muito emocionada, porque tem uma história ali de ruptura, de rompimento, e como nos outros, né? Assim, eu vivo um momento e aí eu rompo porque outro momento vai aparecer e nesse outro momento eu vou ser outra pessoa, porque eu estou vendo o mundo de outra maneira e os meus amigos estão comigo ou estiveram comigo e eu vou levá-los para a vida toda, né? Esse negócio de amigo que você leva no peito para a vida toda, que você leva... Isso te forma, isso te sustenta, isso te dá suporte. E aí, nesses tempos de pandemia, por isso é importante a gente estar aqui nesse momento, porque é nesses tempos de pandemia que a gente precisa um do outro e reforçar esse laço. A amizade, o abraço pode ser virtual, mas ainda assim é um abraço, né? Assim, é isso. Falei muito, Mítico. Ai, gente, eu não sirvo para essas coisas, não. Eu estou muito emocionada, muito, muito mesmo. Quando eu tive essa ideia doida e falei logo para a Ângela e ela topa, porque ela topa qualquer coisa, qualquer coisa boa, né, Angelita? Mas quando eu tive essa ideia, depois que eu falei para o grupo e as pessoas já estavam dando ok, eu mesma refreiei, eu falei, cara, mas será que cabe nesse momento um monte de gente sofrendo, um monte de gente morrendo, um monte de gente doente, né? O país desgovernado como está, a gente sem um lugar para se situar seguramente em todos os sentidos. E aí eu dei uma parada e falei, acho que não sei se cabe, se vocês entenderam o que eu quis dizer, porque eu não queria parecer só o marketing do negócio. Eu queria, era que a gente conseguisse fazer links do nosso trabalho materializado nesse livro, por esses filmes, e que é o nosso trabalho, assim, todo mundo que vocês vão ver aqui, pessoal que está assistindo, todo mundo que vocês vão ver aqui, são pessoas muito engajadas na educação. São pessoas que estão, a enorme maioria no ensino público, ou oriundos do ensino público, são professores e professoras muito engajados política e educacionalmente. Então, não poderia ser
só marketing. E que bom que vocês entenderam isso e acho que está todo mundo entendendo. Que bom que a gente fez isso. Mesmo porque, desculpa te interromper, mas claro, amor, a gente sabe muito bem que não vai ganhar dinheiro, que não é. Lembra dessa discussão, essa conversa que a gente teve? A gente não vai ganhar dinheiro com esse livro. Não é esse o interesse, né? O interesse é mobilizar, é mexer, meter a mão na massa e dizer: olha, a gente oferece, a gente troca, a gente cresce junto, a gente ajuda a formar. A gente compartilha, é essa coisa assim de fazer o bolo e oferecer o pedaço, né? Assim, ó, estamos aí juntos, né? Isso é muito legal. E aí ganhar dinheiro, a gente sabe que não é bem assim. A gente ganha mais, né? Nisso que você está dizendo. Preço, né? A gente ganha o que não tem preço, né? É isso, sim. E é uma forma também, né, Angelita, de mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo, ao contrário do que muitas pessoas pensam. A gente continua trabalhando na quarentena, incessantemente. Nós somos servidores públicos, estamos servindo ao público, e isso é uma forma da gente socializar o que a gente vem produzindo ao longo dos anos, né? Não é só agora, nesse momento, que a gente está trabalhando insanamente, mas a gente sempre trabalhou insanamente. E às vezes a gente gosta, né? Eu vou para as perguntas, tem algumas. A Sandra, que também é uma querida, que também está com a gente no livro, ela está perguntando para o Leandro, como é que você percebe, Leandro, esse debate hoje, tendo em vista os discursos de ódio e intolerância, e ela narra uma situação que ela passou numa universidade privada, que ela foi falar sobre escola sem partido, e aí, no término da fala, houve um apagão na universidade, os alunos e professores tiveram que deixar o espaço, ou seja, né, acabaram com a fala dela, pelo que eu entendi, e eu queria que você comentasse sobre isso. Tem vários coraçõezinhos, várias coisas legais. Bianca Pereira fala que a empatia que nos falta hoje. A Rita, também a querida que está com a gente no capítulo, vai estar com a gente amanhã. Cida! Que bom ver você aqui, Cida. E o Alex Pinto, o Leandro, ele é um professor das escolas públicas do Ceará, município de Fortaleza. Que legal. Ele também está perguntando para você... que ele gostaria de questionar quais caminhos e possibilidades de trabalhar a questão de gênero na escola diante da sociedade que a gente tem. Vou passar para você, e aí vou vendo se tem mais para os outros, e eu vou falar. Tá bom, eu vou responder a Sandra e ao Alex juntos, né? Realmente, né, a gente passou a viver um período, eu acho que de 2015 para cá, né, quando os planos de educação, houve uma disputa política, né, primeiro no PNE, e essa retirada, né, que acabou culminando, né, isso em 2014, com a retirada dos termos gênero e sexualidade, e raça também, teve outros termos também, regionalidade, retirados do PNE. Né, e aí se suprimiu por uma frase que se chama combate a todas as formas de opressão. Né? Então, naquela época, esses políticos conservadores, o que eles buscavam era justamente invisibilizar, né, essa discussão, né, sobre gênero e sexualidade. Posteriormente, os planos municipais e estaduais, eles também começaram, né, uma disputa política em cada região para retirada também. Alguns conseguiram, outros não. Né? Em alguns políticos engajados, políticos reconhecidos, né, no campo da esquerda conseguiram intervir junto com movimentos sociais, em outros contextos não se conseguiu. Né? A gente vive um momento atual, né, não sei se vocês souberam dessa notícia, uma notícia de agora do finalzinho do mês de abril, que o Superior Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei municipal no município de Nova Gama, em Goiânia, em que tinha, lá no município, nas diretrizes do município, né, nos planos municipais, tinha se retirado o termo gênero e sexualidade. Né? Então, o STF reconheceu como inconstitucional. Né? No ano passado aconteceu também em outros municípios, que eu não vou lembrar agora de cabeça quais foram, se eu não me engano, um no interior do Paraná. Né, do interior do Sul. Né? Vamos falar do Sul de uma maneira geral, não sei se foi no interior do Paraná. Então, a gente tem vivido um momento que tem aparecido uma nova resistência em relação a isso, a partir,
né, da gente pensar que, ainda que tenha se retirado os termos, eles não conseguem apagar por completo. Então, quando ele fala combate a todas as formas de opressão, a palavra opressão, ela está ali presente, ela pode representar gênero e sexualidade. Vou colocar um outro exemplo para vocês, tá? Vou falar da instituição que eu trabalho hoje em dia. Colégio Pedro II, já tem professor processado por discutir questões sobre gênero e sexualidade, né? Como é que fica o professor nesse processo? Gente, o processo em si, ele não passa da primeira instância, porque o juiz, na hora que ele pega o PNE, ele pega essas brechas que acontecem, e tem brechas também na BNCC, na Base Nacional Comum, né, o processo ele não caminha. Eu sei que assim, vai gerar uma dor de cabeça para a gente, né? Imagina, você como professor está no espaço escolar, você ter que buscar advogados, né, para você poder se defender, mas o processo ele não caminha. Tá? Então ainda existe possibilidade da gente lutar contra e da gente manter essa resistência. Essa semana também teve, acho que foi ontem, né, uma fala aí do presidente dizendo que ele ia propor uma nova lei que abrangia a questão da ideologia de gênero. E aí como é que fica isso se o STF já falou que é inconstitucional? Né? Então a gente tem que caminhar ainda aqui nesse cenário, né? Aí como é que eu falo para vocês assim, eu encorajo vocês a discutir ou não? Eu acho que cada um tem que ver qual é o contexto que você trabalha, né? Se o contexto que você trabalha de repente vai te possibilitar essa briga, né? Vai firme, né? Tem outros caminhos que a gente pode seguir também, por exemplo, você pode tensionar questões de gênero e sexualidade nas suas práticas pedagógicas sem mencionar o termo gênero e sexualidade. Entendeu? Existem várias possibilidades de você fazer isso sem você dizer que você está nomeando. Fala que você está trabalhando com a questão da diferença. Tá? Com a inclusão e com a diferença. A inclusão dentro desse contexto mais amplo e pensando na noção de diferença. E aí, possivelmente, você vai caminhar tranquilamente. Tá? A não ser que tenha alguém muito ligado, dizer que é impossível, que não vai ter ninguém muito ligado, pode ser que tenha sim. Mas eu aposto, minha aposta como uma pessoa que pesquisa essas temáticas e que também trabalha com elas no chão da escola, de que não vai dar em nada. Entenderam? É isso, amigo, é isso. A resistência por dentro, né? É isso. Se a gente se cala, se a gente se inquieta com o que está acontecendo, se esconde, se cala, aí a gente é engolido num trator que não volta mais, né? Então, essa é a resistência por dentro. A Bianca Pereira pergunta para a Ana, qual seria a melhor forma de vincular todos os pontos que você comentou ao currículo escolar? A Monique também fala que se emocionou muito com a fala da Ana. A Cida, de novo, dizendo que enxergar o diferente é nosso maior desafio enquanto seres humanos. Beijo, Cida! A Dani faz elogios ao Vitor, diz que eu fiquei emocionada, ninguém viu. E a Lívia também está perguntando para a Ana, como que você trabalha para auxiliar os jovens a construírem suas identidades? Beijo para todo mundo que fez pergunta, todo mundo muito querido. Ana, tá contigo. Vamos lá, gente, vou tentar responder. Bianca e Lívia, não é isso, Michele? Isso. Vou tentar, numa única fala, responder as duas. Eu tento fazer da minha prática uma prática emancipatória, onde eu dou voz a todos os meus alunos, todos os dias, começando com um planejamento participativo e elencando temas. Nas minhas aulas, eu sou professora de educação física dentro do CAP UERJ, e com o ensino médio eu trabalho com musculação. E a musculação efetivamente não é uma atividade comum dentro das aulas de educação física. Eu optei por trabalhar educação em saúde e eu uso a sala de musculação como o lugar para discutir saúde. Nesse espaço, eu sempre trabalho com instrumentos de pesquisa e dentro dos temas que são elencados por esses alunos,
a gente promove as discussões tendo a musculação como pano de fundo. E é um espaço de inclusão e um espaço de amizade, porque eu tento abordagens alternativas. Eu considero que a sala de musculação dentro do CAP UERJ é como se fosse o espaço de educação de jovens e adultos. É aquele espaço onde todo mundo que foge da educação física tradicional, da quadra, todo mundo que não gosta das aulas tradicionais de educação física vão se esconder dentro da sala de musculação. São as pessoas que não querem fazer esportes coletivos e não querem fazer as atividades que são oferecidas nas outras oficinas. No primeiro momento, eles tiveram, eu já estou no segundo ano oferecendo essas oficinas, no primeiro momento eles tiveram uma resistência grande, porque não é um lugar que eu fico oferecendo séries, ninguém vai sair dali musculoso, é um espaço onde a gente tem uma prática que é construída na convivência, a gente trabalha com a autorregulação da aprendizagem e a gente estabelece regras de convivência. Num primeiro momento, eu deixo com que eles criem a sua playlist coletivamente, a gente usa música, a gente já traz a arte para dentro da sala de musculação para o ambiente poder ficar mais leve. Eu estimulo que eles tenham um espaço para deixar o dia deles mais leve, consigam conversar uns com os outros, que são alunos que, na maioria das vezes, são tímidos e não estão muito disponíveis para se colocar para o outro e ouvir o outro. E, ao longo das oficinas, a gente vai estabelecendo atividades de jogos de tabuleiro, atividades coletivas, atividades que estimulem a participação de todos. O primeiro movimento é fazer com que eles se sintam parte, e dando voz a eles, a gente está caminhando. Eu acho que é isso, que é um espaço de convivência e um espaço de construção coletiva. Todo semestre é diferente, a gente literalmente trabalha com aquela expressão nenhum a menos, só cabem 12 dentro da sala de musculação, e graças a Deus as aulas estão sempre cheias, e é uma prática diferenciada que a gente já teve um estudo de mestrado de uma aluna da Unirio, acompanhando as práticas, como essa prática acontece e operacionalizando essa prática em outro local, que tem me enchido de orgulho. É isso, gente. Acho que eu respondi. Isso lá no CAP UERJ, né, Ana? No CAP UERJ, isso. Lá no CAP UERJ. No CAP UERJ. A gente tem uma sala de musculação que eu também só descobri quando fui para o CAP UERJ, que existe uma sala de musculação dentro do CAP UERJ, que não é uma prática normal, né? A gente não costuma ter salas de musculação dentro das escolas, mas é um espaço de musculação que a gente usa para trabalhar a educação em saúde, especificamente qualidade de vida, e aí eu trabalho com eles o que é preciso ter para ter saúde. Há 2 semestres atrás, a gente escreveu um livro a respeito de nutrição. A gente fez parceria com a Faculdade de Nutrição da UERJ, e eles me trouxeram que eles tinham grandes dificuldades de ficarem na escola o dia inteiro, que eles já chegavam na escola com fome, então eles não sabiam o que comer. Então a gente optou por fazer um livro de receitas que todos fossem capazes de fazer e que fosse do nível muito fácil. Então a gente passou o semestre conversando sobre as receitas, emagrecendo a receita e fazendo com que aquilo fosse viável para que todo mundo fosse capaz de preparar o seu café da manhã para dar conta de assistir bem a aula. A gente tenta fazer coisas que aparentemente são muito simples, mas que podem fazer toda a diferença no aprendizado de todos eles. Tem bastante pergunta aqui, mas só nessa linha que a Ana está falando, né? Se a gente, a partir de um princípio de uma educação física colaborativa, que deu protagonismo aos estudantes e que faça aquele lugar uma construção coletiva, acho que a construção das identidades, como a Lívia apontou, trazer esse tema da amizade para dentro da aula já vai ser algo inerente à prática, né?
Você acha que a gente ainda se pendura naquelas... Eles se sentirem parte, Michele, porque o que eu sentia, que eles entendiam que até aquele momento eles eram os que iam fazer coisas, eles iam para aula de educação física e tinham de realizar tarefas que eram passadas para eles não se sentiam ouvidos. Então, a partir do momento que eu utilizo o planejamento participativo, que eles se sentem parte do planejamento, da construção da aula, a aula passou a ser nossa, e o produto tem sido bem bacana, e eu consigo enxergar um pedacinho de cada um deles dentro da aula. A aula é nossa, literalmente. Que bom. Denilson está aqui elogiando a iniciativa, Bruno, excelente fala do Vitor. Bruno Reglo, que trabalhou comigo na escola especial, ó, há séculos, né, Bruno? Beijo para você. Na verdade, eu saí e você entrou, né? Mas a gente era colega em outros lugares. Mari Pérez, todo mundo elogiando o Vitor. A Cida, vamos publicar o texto? Não, esse texto vai estar no capítulo do livro. A gente publica outros tantos que você quiser, querida. Manu, bela reflexão que o Vitor deixou. Samara, Ana, todo mundo elogiando o Vitor. Rodrigo, deixa eu chegar nas perguntas. Todo mundo cheio de elogios. Deixa eu chegar lá. Que fala incrível, Vitor. Fala maravilhosa. Estou emocionada. Vitor ganhando corações. Obrigado, Orgulho gente. do amigo. A Monique está perguntando se é seu aniversário hoje. Porque você está de parabéns. Ah, Monique, cara. O Lucas Ribeiro, Vitor, pergunta para você. Fala que é excelente reflexão. Fala. Da analogia ver e enxergar na pandemia versus nos preconceitos relacionados à síndrome de Down no filme. Ele quer que você fale sobre isso e aproveita para estender a analogia a qualquer diferença e marcador social existente em nossa sociedade. Isso, essa né? verdade nos é necessária para enxergar o próximo com empatia e emocionado com a fala de vocês. A fala dele acho que foi no sentido da gente ampliar também. Pode falar, Vitor, quanto acha as próximas perguntas. A fala do Lucas foi nesse sentido, acho que também de contemplar todas as diferenças, né? Nesse recorte que a gente está fazendo do capítulo do livro, a gente fala especificamente sobre a síndrome de Down, né? Que é o que o filme traz, mas perfeito, Lucas, a gente tem que trazer essas questões para todas as diferenças, né? Todos esses marcadores sociais das diferenças, né? Que traz no referencial teórico, questões de gênero, né? Que o Leandro já falou, questões de racialidade, de etnia, então essas questões também precisam ser reconhecidas e consideradas nas nossas aulas. É isso. A Cida diz que está com saudade da gente, Ângela. A gente também está com muita saudade de você, querida. Oi, Cláudio, muito boa. Marta vai estar com a gente amanhã. Legal. Letícia. Marta, maravilhosa também. Cida, nossa, vai estar amanhã com a gente boa, hein? Não. A Letícia está falando, Vitor, que seu relato lembrou o filme Margarita com Canudinho. Eu não assisti esse. Alguém assistiu, gente? Também não conheço. Anotado aqui para assistir. Ela não assistiu Colegas, mas vai assistir. Queremos para a biblioteca do FRN. Claro, meu bem. Vamos falar. Vamos levar um exemplar para lá, com certeza. A Andressa, beijo, querida. Está perguntando o Leandro para falar um pouco sobre a questão do brinquedo e gênero. Ela está dizendo que sofre muita pressão familiar, mesmo não dando muita confiança, porque a filha dela sempre se interessa por brinquedos considerados de menino. Ah, Maria Flor, beijo, Maria. Eu sempre compro o que ela gosta, o que a interessa, diz a Andressa. Mas me incomoda algumas falas e como elas são objetivamente direcionadas à minha filha, que é só um bebê. Maria fez 2 anos agora. Surreal, né? Leandro, pode comentar? Sim, sim. Então, Andressa, eu acho assim, principalmente está no âmbito da sua família, é você encarar isso, né? Assim, é fato de que uma escolha de um brinquedo, ela não vai definir em contexto nenhum a orientação sexual de ninguém, né? Isso precisa ficar claro. Eu acho que cabe, de repente, o seu posicionamento em relação a essa questão com relação à família, né? É até engraçado, né? Eu e Michele, a gente está escrevendo um texto nesse momento com a Mariane, não sei se a Mariane está aí assistindo, né? E aí ela estava aí, né? Então, ó, Mari, beijo para você.
a gente está nesse momento escrevendo um texto, finalizando um texto. Aí hoje, inclusive, eu estou analisando uma fala de uma professora que problematiza essa discussão, na pesquisa que a gente realizou, né, em que a professora fala que ela dividia no cesto, dentro da escola, brinquedo de menina, brinquedo de menina. E aí as crianças, daqui a pouco estava o menino indo no cesto da menina e a menina indo no cesto do menino. E aí dentro da turma acabava acontecendo um conflito da menina apontar, olha, o fulano de tal está pegando meu brinquedo, e do menino dizendo que a menina estava pegando o carrinho dele. E aí ela resolveu botar tudo dentro de um cesto e deixar as crianças livres, né? E aí a gente está justamente nesse momento discutindo essa fala dessa professora. Eu acho que o posicionamento tem que ser esse, né? Brinquedo, ele não vai definir a orientação sexual de ninguém, entendeu? É isso. O Pietro, Ana, está perguntando, na verdade ele está falando assim, ele está falando da sua vivência no CAP UERJ, né? Escreveu o FRJ, mas acho que é o UERJ. Como é que é ter um relacionamento de amizade com as turmas, particularmente com as meninas? Ele está dizendo que muitas vezes a orientação da direção escolar é de afastamento dos discentes, para ter uma relação vertical, professor e aluno, é isso? Como é que é lá? Bom, estranho. Bom, gente, vocês vão ficar assustados que eu vou falar com vocês, mas assim, o CAP Oeste tem coisas que só Deus sabe. Por exemplo, quando eu passei no concurso lá, eu descobri que as aulas são separadas para meninos e para meninas. É isso mesmo. Nas séries iniciais, a gente tem aulas mistas, do 6º ao 9º ano, aulas para meninos e meninas, e no ensino médio, oficinas. A gente está tentando fazer essa discussão curricular. Nas minhas aulas, nas oficinas, eu não percebo isso, porque eu não tenho essa postura. As minhas aulas são para os alunos, independente de ser meninos ou meninas. Mas o que eu percebi ao entrar no CAP é que os alunos, principalmente nas séries iniciais, não tinham uma relação de afeto com os professores. E eu sou uma pessoa muito afetuosa. Ao mesmo tempo que eu preciso puxar a orelha do aluno, eu vou puxar a orelha, mas ele vai ter meu abraço, ele vai ter meu carinho. Foi um processo de construção. Foi um processo de construção com os pequenos e com os meninos do ensino médio também. Hoje em dia, eu me sinto bem tranquila para procurar o departamento de psicologia do CAP e dizer, olha, eu percebi que o aluno X e Y não está bem, ele está com um processo de depressão, porque os meninos na sala de musculação se sentem à vontade de conversarem comigo e dizerem, olha, eu tô com problema. E lá no CAP a gente tem muito aluno com depressão, a gente tem casos de suicídio, então a gente tem uma barra ali bem pesada, que se eu não me dispor a estar próxima do aluno, eu não vou poder ser a melhor professora que eu desejo ser. Para eu ser uma boa professora, eu preciso estar disponível para esse aluno. E no ensino médio é isso, estreitar os laços e estar disponível principalmente para ouvir, que muitas vezes a aula de educação física no ensino médio, para a pressão que eles vivem ali no dia a dia, eu tenho aluno que sai de casa 4 horas da manhã e fica no CAP até às 6 da tarde, vai chegar em casa 8 da noite para acordar às 4 de novo. É uma escola de tempo integral, com a cobrança que a gente tem, se a gente não tentar transformar esse espaço num espaço de humanidade, a gente não ensina e a gente não aprende. Eu acho que é isso. É isso. Viviane, Raquel, Rita, Dai, todo mundo aqui elogiando. Cláudio, será que esse momento, Cláudio está perguntando, será que esse momento que estamos passando na educação vai se fazer pensar toda a educação no nosso país? É isso que eu estou me perguntando todos os dias quando eu acordo, Cláudio. Vocês querem falar sobre isso, gente? Eu acho que se não for outra educação, não teremos o que a gente tinha antes. Que eu não gosto de falar que a gente
vai ter um novo normal, ou não vai voltar ao normal, porque que normal, né? A gente trabalha com diferença, então não tem muito sentido isso para a gente. Mas tem que ser uma educação outra. Eu penso, também não sei os caminhos, mas se não for por aí... Então, eu acho que vai causar afetações sim. Não é possível que a gente vá voltar da forma que a gente estava anteriormente. De imediato, eu acredito que a gente vai ser afetado bastante por uma possibilidade do ensino em EAD. Né? Eu acredito que essa vai ser, talvez, uma perspectiva metodológica que eu acho que vai começar, vão começar a se pensar na adotação dela, ou como uma alternativa, mas como uma alternativa mais presente do que ela já é. Ela já é uma alternativa, mas eu acho que talvez a gente vá começar a pensar nela como uma alternativa mais presente. E aí tem os dois lados, né, da situação. A gente sabe de uma discussão do que é o ensino EAD, né, do que algumas instituições particulares tratam o ensino EAD, da gente for pensar no contexto de qualidade, né? E aí é isso, a gente tem que estar atento a isso, mas eu tenho certeza que afetações vão causar sim. Alguém quer falar? Nesse ponto que o Leandro trouxe sobre EAD, né, acho que a gente já está vendo passos de formiguinha, né, algumas estratégias até subliminares para a gente estar caminhando para isso, né? Eu acho que não vai nem esperar isso acabar porque eu acho que essa proposta já está em andamento, sabe? Então, acho que é muito perigoso e eu acho que está caminhando nesse sentido. Eu acho que é perigoso, e quando eu digo uma educação outra, nem ia ao sentido de considerar a EAD como uma alternativa, mas uma educação outra, com outros valores, com outras metodologias, com outras reflexões, sabe? Acho que é mais nesse sentido que eu estava falando, mas é óbvio que essa questão de EAD, que as pessoas não sabem o que é EAD, está todo mundo confundindo um monte de conceitos, mas enfim, não cabe a gente agora e nesse momento falar sobre isso, mas em que pese toda a situação de desigualdade surreal que a gente vive, falar de ensino remoto e educação à distância é cruel. Perversidade. É muito difícil mesmo. A gente não consegue dar conta disso sem se indignar, né? Mas isso é pauta para outra live, a gente pode fazer uma outra só sobre isso. A Andressa, que fez a pós, foi nossa aluna lá na Uniabel, Ana, tá mandando um monte de beijo aqui para você, agradecendo, depois você lê com calma. Eu acho que vai ficar gravado assim, Andressa, tá perguntando. Camila, elogiando. Marta vai estar aqui com a gente amanhã. Imagina a Marta amanhã, gente, aqui. Vai ser um escândalo. Vai ser maravilhoso. Espera aí que subiu tudo aqui. Marta, é imperdível amanhã. Amanhã eu tô aí só para te assistir, Marta. Para ver você, ó, arrebentar. Gente, tem tanta mensagem aqui que eu me perdi. A Marta falou que o presidente, em cadeia nacional, o presidente disse em cadeia nacional que os professores serão cobrados pelas próprias famílias dos estudantes, que essas vão pessoalmente nos agredir. A gente é agredido emocionalmente, simbolicamente, manda vir. por ele, vem. Inclusive. Vem pra briga. Triste. Pô, que isso? A Luísa, Vitor, tá perguntando. Ô, Angelita, você quer falar alguma coisa que eu te interrompi? Não, eu tô falando assim, vem brigar, vem. Ah, a gente tá bem, sabe aquela coisa assim, vem. É para brigar, então vambora, a gente tá aqui, vambora. Vamos cair dentro. Tá isso. bom. Cara, não aguento. A Luísa, Vitor. Ah, não dá, né? A Luísa, Vitor, está te perguntando como você relaciona as reflexões do filme e as suas experiências como professor do CAP UFRJ. Então, obrigado pela pergunta, Luísa. Acho que, primeiramente, as questões que foram do filme, né, em relação ao preconceito, nesse caso específico sobre a deficiência, eu tenho alguns alunos com deficiência na minha turma, e eu tento trabalhar da forma com que eles se sinta parte da turma, né? Não trabalho de forma individualizada com esses alunos, né? Eles são parte da turma e trato eles como tal. Então, acho que, né, numa perspectiva inclusiva, né,
que a gente acredita que, considerando que também é uma dialeticidade entre a inclusão e a exclusão, né, que momentos a gente vai excluir e momentos a gente vai incluir, eu procuro trabalhar da forma com que todos consigam participar, né? Então, considero outras formas de participação, né, e considero o que aquele aluno pode fazer naquele momento, né? Então, eu acho que esse é o mais importante, né? Trazendo essa discussão do filme em relação ao preconceito. E aí, sempre que surge alguma questão envolvendo especificamente a deficiência, aí é o momento de a gente parar a aula e discutir sobre isso, né? Mas não uma discussão que vai expor aquele aluno, mas botar em roda e refletir com a turma, né? Hoje eu trabalho lá no CAP com o Fundamental 1, eles ainda são pequenos, mas ainda assim dá para realizar esse tipo de conversa com eles, né? Essa conversa de se colocar no lugar do outro, essa conversa de você saber respeitar o próximo, né? Reconhecer, respeitar e valorizar. Então, eu trabalho nessa perspectiva, né? Para que aqueles alunos se sintam parte da turma. E eu acho que nesse diálogo mais aberto com os alunos, eles conseguem compreender. Eu sempre vou nesse caminho de conversar com a turma quando aparece alguma questão de preconceito ou de capacitismo dentro da aula. É isso. O Cláudio dá parabéns, o Pietro fala da pergunta, fiz a sua pergunta para a Ana. A Érica, que vai estar com a gente amanhã também, que lindeza ouvir vocês, né? Pessoas tão queridas, maravilhosas juntas. Ela gostaria de ouvir um pouco sobre a repercussão desses filmes no processo de formação dos estudantes, gente. E a Cida, acho que vai nesse sentido também, ela pergunta como fazer essas discussões e propor uma formação inicial no ensino superior, em especial no curso de Educação Física, considerando o preconceito tão latente nessa área. O que ainda não estamos fazendo na formação do nosso aluno que possa fazê-lo enxergar e não ver o outro em sua diferença. Aí, ó, quem vai? Perguntas difíceis, né? Porque eu acho que esse é o nosso desafio cotidiano, né, Angelita? A Ângela quer falar, vai lá. Sim, eu queria falar que a relação do cinema com a formação não é uma relação direta. Como toda ação de professor, eu falo isso para os meus alunos desde o primeiro dia de aula. Ser professor é como jogar uma moeda num poço sem fundo. Você nunca vai ouvir bater a moedinha lá. É muito diferente de você ser uma pessoa que trabalha no banco. Você começa com R$100 no seu caixa, no final do dia você está com 300, então você sabe que você mexeu ali, tem R$200 que entraram e tal. Com o professor não tem isso. Então, com o cinema também não. Você não é linear, a relação não é linear. Isso vai acontecendo conforme você vai, talvez, amalgamando as informações. Então, o filme te desperta para alguns aspectos, você discute com o professor outros aspectos, o filme, ele te traz luzes, ele acende luzes, e você vai caminhando você vai construindo um percurso que vai te levando a algumas respostas e a outras dúvidas e a outros filmes, porque são possibilidades de pensar sobre aquilo e de utilizar aquilo. Então, as repercussões são muito íntimas e individuais, particulares, que elas vão aparecer num dia, talvez, que você esteja dando aula, que você esteja pensando num conteúdo que você vai transmitir ou que você vai trabalhar com os seus alunos. As repercussões não são contabilizáveis, entende? As repercussões não são... mensuráveis. Não, mensuráveis, isso. Elas entram em você, elas se acomodam nesse amálgama que somos. As construções, elas permanecem e você vai utilizando conforme elas vão sendo mais mobilizadas. É isso. Então, não tem essa coisa de faça uma redação sobre o filme que você acabou de assistir. Não tem isso. Não pode, aliás, eu acredito que não pode ter isso, né? É mais assim, o que você faz com tudo isso que você acabou de assistir?
que você faz com as vantagens de ser invisível, que para mim é maravilhoso? O que você faz com o tomboy? O que você faz com colegas? O que você faz com isso no seu cotidiano, nas suas aulas, sem que às vezes você nem perceba, sabe assim? E saiu, e foi, e eu acho que é por aí. Não sei o que os meus amigos acham, mas eu acho que é meio por aí, assim. É uma coisa que vai encarnando, sabe? O cinema encarna, você fica por aí. Concordo, Ângela. Eu acho. E aliado a essa perspectiva inclusiva que a gente trabalha, né? Que não é um ponto a se chegar, né? É um processo que a gente não vê o fim. A gente organiza as ações e aí dali, onde a onda quebra, a gente não vê mais, né? Então, ter essas oportunidades também são importantes, né? Por isso, o que a Ângela falou é fundamental, mas ter essas oportunidades para que essas reflexões se deem são muito caras, né? Ana, você estava falando? Ana vai falar? Então fala. Não, eu concordo com vocês. Eu acho que o cinema ele afeta nossas ações e ele, na verdade, oportuniza as discussões, que são muitas vezes no cotidiano, a gente tem tantas coisas que muitas discussões não é consciente, mas inconscientemente elas vão deixando de ser feitas. E o cinema faz isso com a gente. E aí, o que eu faço com isso agora? Então, traz isso à tona, traz a oportunidade de discussão. Eu acho que é isso, é um insight pedagógico. Isso. Tem essa história de dar aula há muitos anos é muito interessante, porque muitas vezes você faz alguma coisa em sala de aula, manda, né, assim, olha só, tem que ler esse livro porque é preciso. E aí os alunos reclamam, não querem ler, pô, professora, lê. Anos depois o cara volta e fala, professora, aquele livro que você mandou a gente ler foi maravilhoso, mudou a minha vida, muito obrigada. Ou então, o filme mesmo, caramba, aquele filme que você apresentou pra gente, aquilo me fez ver coisas que eu não tinha visto. Então, assim, um dia você talvez escute a moedinha bater lá no fim, mas é muito difícil, você não sabe onde ela vai bater, porque você não sabe naquela hora, né? Não naquela hora, porque você não sabe como é que ela vai bater no sujeito em algum momento na vida, né? Por isso que alguns professores ficam, né? Aquele professor que falou aquilo lá atrás, ele fica... A gente fica imortal, assim, nesse sentido, né? Pelo menos isso, por algumas gerações, assim. Ai, que dá um calorzinho no coração, né? Que bom. Gente, eu preciso caminhar para o final aqui, porque a gente já tem 1h37 e tem muitos parabéns, muitas coisas legais aqui para a gente. Anderson, Pedro, Zubi, Fabrício, Beatriz, Lucas, Marta, Samara, Bruno, legal. Dani, Mário apareceu. A Julie está falando, Leandro, que passa uma situação muito desconfortável numa escola privada em que ela é professora. O reforço dos estereótipos vem principalmente da direção da escola e dos discentes. Nas minhas aulas, diz ela, de dança, eles não deixam os meninos fazerem. Você acredita que forçar um diálogo é válido? Ela está perguntando. Ela acredita nisso, mas ao mesmo tempo fica receosa. E a Rita já está dizendo que eu estou decolonial. Eu não ousaria tanto, meu amor. Estou lendo e aprendendo muito com você. Leandro, você quer? Qual é o nome dela? Julie, a Julie do Julie. Então, Julie, com certeza o diálogo é sempre válido. Eu acho que cabe você com jeitinho, né? Você sabendo qual o limite que você deve ir, né? Até onde você vai, até onde você volta, né? Então, eu acho que cabe com certeza esse diálogo, sim, né? Você mostrar que os elementos da cultura corporal, eles não são, ainda que eles sejam, né? Tem uma cacetada de pesquisa aí que mostra o quanto que os elementos da cultura corporal eles são generificados. Mas é você mostrar que isso são construções, né, que foram pautadas socialmente, culturalmente, historicamente, e que você trabalha numa perspectiva em que você vai desconstruir esses paradigmas.
entendeu? Eu acredito que o caminho seja esse, né? Você mostrar, por exemplo, que homens dançam, de repente você trabalhar numa aula que você mostra uma coreografia de homens dançando, né? Você pega, né? Isso eu trabalhei muitos anos em município fazendo isso, né? Você mostrando imagens de meninas, mulheres no futebol, mulheres com protagonismo nos esportes, para mostrar para as meninas ou para a comunidade escolar que mulheres também praticavam esportes tidos como masculinos, né? Vou voltar aqui na minha formação inicial na UFRJ. Estou aqui lembrando da Heloísa, né? Eu fui aluno de ginástica rítmica da Heloísa. Aí, na época, a Heloísa apresentou um vídeo para a gente sobre homens na ginástica rítmica, né? E, na época, eu busquei esse vídeo, né? E aí, depois, anos depois, eu fui apresentar esse vídeo quando eu trabalhava na Prefeitura de Nova Iguaçu, né? Isso há 8 anos atrás. E eu trabalhei com um vídeo dos homens na ginástica rítmica para mostrar para os alunos que a ginástica rítmica ela poderia ser praticada por todo mundo, vivenciada, né, uma aula de educação física por todo mundo. Enfim. Então, eu acredito que o caminho do diálogo é sempre profícuo, tá? É isso. Pietro, Sandra, a Fabile, parabeniza, nananã, coisa boa. Mas ela pergunta quais foram os maiores desafios percebidos ao experienciar o ciclo de cinema desde os passos iniciais até hoje. Hoje ele se reconfigurou um pouco, né? A gente transformou, deu uma cara mais extensionista para ele. Eu acho que se não der tempo hoje, que a gente já passou muito do horário, eu falo melhor sobre isso amanhã. Não sei se a Angelita quer falar sobre isso, porque é ela que inaugurou essa onda de ciclos. Rapidamente, assim, a gente sempre fez o que a gente teve vontade, sabe? Eu não sei exatamente porquê, né? Assim, eu quero fazer, eu vou e faço. Esse espaço que a universidade nos dá é um espaço muito, muito rico nesse sentido. E eu nunca me senti impedida de fazer nada na universidade, pelo menos no âmbito da Escola de Educação Física. As grandes dificuldades eram sempre de estrutura, assim, será que no auditório vão caber as pessoas? Será que a gente vai ter um microfone, uma caixa de som? Será que o projetor está... Sim, em termos de aceitação, a aceitação era sempre ampla, nunca houve nenhum tipo de impedimento burocrático, uma ordem de cima, que a gente não pode fazer isso ou aquilo, e a gente sempre se meteu a cometer essas loucuras, essas e outras tantas que a gente cometeu ao longo da vida acadêmica. Eu não sei se é sobre isso que você está falando, mas não me veio nenhum impedimento formal. Assim, nunca veio nenhum impedimento formal. Né, Mi? Teve uma vez, Angelita, você lembra? A gente já está com 1h42 de live, mas vamos lá. Você lembra que uma vez você recebeu um e-mail de uma produtora dizendo que a gente não podia usar os filmes? Alguém denunciou, lembra? Sim. Houve um invejoso. Sempre tem os invejosos, né? Mas a gente atropela eles, a gente passa por cima. Que na hora que... Isso, lembro disso, claro. Na hora, a sala foi no Ciclo Cinema Envelhecimento, a sala cheia de gente. Aí o cara falou assim, vocês não podem exibir esse filme. Como é que é? Você vai me impedir de... Você tá maluco me impedir de exibir o filme 5 minutos antes de começar. Isso acabou que a gente exibiu o filme, não deu em nada, né, Mi? E depois a gente viu que era coisa de gente invejosa, porque era lá dentro do Auditório Maria Lenk, na Escola de Educação Física. Quem não conhece não acha. Então foi assim, alguém pegou e falou, olha, vai, mandado. Mas a gente, sabe, assim... A gente deu de ombros. Eles passaram, a gente passaram. Exatamente. Eles passaram e a gente estava voando de passarinho aqui. Mas eu lembro que foi um problema na época. A gente tinha que pagar, não sei o quê. Que pagar? A gente está aqui com fins pedagógicos, não está ganhando nada com isso, pelo amor de Deus. E a gente vai pagar. A dívida deve estar lá na casa dos bilhões. Pagar então, gente, muitas mensagens bacanas aqui. Não sei se vai dar para tudo. O Cláudio também fala de EAD, essa questão de EAD é super latente aqui, ó. Ana, Dai, todo mundo falando aqui coisas boas, né? A Marta dizendo, tomara que eu não seja caçada amanhã. Imagina a Marta amanhã aqui, gente. O Pedro está falando
Acho que um pouco do que a gente já falou, né? A formação dos professores quanto ao trabalho com a noção de diferença. Essa é uma alternativa nesse currículo, né? Dentro dessa perspectiva. Não responde a todas as questões, mas acho que várias dessas faz uma mexida, né? Não sei se alguém quer falar sobre isso enquanto eu desço aqui. Eu acho que em relação tem a perspectiva, né, que você traz nos seus textos, né, na barra para a perspectiva, né, porque quando a gente está tratando da formação de professores, né, especificamente na escola de educação física, né, que o Pedro até foi meu professor, a gente também tem que considerar, né, acho que foi uma pergunta da Cida também, a gente tem que considerar também as diferenças dentro do curso da graduação, né, porque às vezes a gente até fala minimamente, né, dentro do currículo sobre as diferenças para a perspectiva inclusiva, ou seja, na escola, só que a gente não trata essas diferenças, né, durante a nossa graduação. E aí a gente não sabe lidar quando chega na escola, porque a gente também nem reconhece a diferença dentro do nosso próprio ambiente, que seria ali a sala de aula, né, na graduação. Então é importante também a gente trazer esse discurso, né, de reconhecimento das diferenças enquanto agente estudante, né? Acho que é importante essa... É isso que estou dedicando minhas escritas neste momento, não é mesmo, Leandro? Pois é, não, só para complementar o Vitor, eu acho que é sempre potente, eu acho que assim, né, Michele é uma batalhadora dentro da Escola de Educação Física nessa discussão sobre a diversidade, sobre a diferença, e o ideal seria realmente ela ter apoio, né, eu acho que uma formação continuada, articulada nessa discussão com todo mundo seria, assim, extremamente potente para você pensar uma mudança de currículo, né? Então teria que, sei lá, o aluno lá no primeiro período já começar a ouvir isso, né? E quando ele terminasse, ele continuaria ouvindo, né, a adoção de diferença atravessando o currículo inteiro. É difícil, mas, sei lá, vamos sonhar que um dia isso seja possível, né? Mas, por enquanto, eu acho que o trabalho é continuar a batalha, Michele, sabe? Eu acho que o que você faz é esplendoroso e a gente só tem que jogar tapete vermelho para você, né, Ângela? Ângela tá aí. É isso só mesmo. Dá para fazer porque vocês fazem comigo, né? Vocês bancam todas as minhas loucuras. Qualquer coisa que eu pensar, eu sei que eu posso contar com vocês. Então, por isso que eu penso um monte de coisa, né? Isso é ótimo. O Cláudio está falando que trabalhou com La Decorgen, lá com o Jairo, no programa PET, sobre as questões de raça, gênero, corpo, com desenho animado. Foi muito legal. O Rodrigo dá parabéns. Ele quer fazer uma pergunta sobre uma fala muito bacana do Leandro, quando ele discute que os professores promovam discussões em relação ao gênero, talvez de forma subliminar, nas aulas. Acho que você já falou sobre isso, mas você quer falar de novo? Alguma outra coisa? Vamos lá, só para de repente desenvolver um pouco mais esse raciocínio. Por exemplo, você pode propor um projeto pedagógico em que meninos e meninas joguem futebol durante as aulas e que no final vai acontecer um torneio com uma proposta coeducativa, ou seja, meninos e meninas jogando juntos, meninos e meninas tentando jogar juntos no mesmo nível de participação, né? E aí você, na hora de desenvolver esse projeto, você não menciona em nenhum momento a palavra mágica gênero, tá? Você vai trabalhar eu estou trabalhando com meninos e meninas nas aulas, numa proposta dialógica, numa proposta que respeite e reconheça as diferenças de habilidade motora, as diferenças de desejo, de interesse, enfim. E aí você não menciona em momento nenhum a palavra gênero. Tá? No final desse projeto pedagógico, você trabalhou gênero, sem dúvida, né? Você problematizou, tensionou as questões do masculino e do feminino por meio do futebol, né? E aí, vamos botar assim, a escola, ou seja lá quem for que quer embarrear o teu trabalho, não vai, de repente, se atentar de que você está fazendo uma prática pedagógica voltada às questões de gênero. Entendeu? É um drible didático-pedagógico, eu diria. Isso é um drible didático-pedagógico. E eu, depois dessa, daqui a pouco tem polícia aqui na porta da minha casa para me prender, né? A gente vai lá te soltar, meu bem. A gente vai lá. Muitos elogios. Estou tentando chegar a alguma outra
questão. Ana, Rita, Letícia, Cida, Julie, Bia, Fabile, Mari, Vanessa, Karina. Gente, eu nunca fiz isso toda a minha vida, tá? Eu nunca fiz uma live. Monique dizendo que a live tá salvando. Pedro foi meu aluno, gente. Eu já tô aqui, ó. Foi aluno da Angelita, foi meu aluno, foi professor do Geração em Vitor. geração. Olha isso, né? Acho que acabaram as perguntas, gente. Todo mundo aqui elogiando bastante. Eu nunca fiz isso em toda a minha existência, sempre tem uma primeira vez. Eu fiquei muito contente com o resultado, com a participação das pessoas. A gente bateu aqui mais de 60 pessoas participando. Mais um respiro, mais um fôlego para a luta. E é isso. Muito obrigada, Leandro, Ana, Vitor, Angelita. Muito obrigada a todos os autores que compraram essa loucura de fazer o ciclo e de depois fazer o livro. Muito obrigada mesmo. Assim, realmente não adianta nada você ter o espaço que você tem, como a Ângela falou, também me sinto assim, nunca me senti impedida de fazer nada na FD, nada. Mas não adianta você ter o espaço que você tem, as ideias que você tem, sem ninguém para, junto com você, materializar isso. E que bom que eu tenho vocês, e que bom que eu tenho todos os autores que não estão aqui presentes hoje, e que bom que eu tenho outros amigos que não estão nesse livro, mas que participam também de todas as nossas ações. É um privilégio, assim. Eu queria muito agradecer essa oportunidade de estar com vocês de novo. Amanhã estaremos aqui de novo. Amanhã estaremos falando do primeiro ciclo, que teve como tema escola, com a Érica, com a Ângela e com a Rita, e sobre o terceiro ciclo, falando sobre relações étnico-raciais com a Marta Guedes. E eu vou falar do filme Intocáveis, que é o segundo ciclo. Então, amanhã vai ter um misturão dos três. É isso. Palavras finais de cada um de vocês, agradecida eternamente por esse momento. Muito, muito obrigada. Olha, eu agradeço demais assim, a participação, só tenho que agradecer a você e a Ângela, né, por estar participando desse projeto tão precioso. E é isso aí, estamos juntos nessa luta e a gente vai superar em todos os sentidos esses momentos aí difíceis que a gente está vivendo, né? Tá, um beijo aí para todo mundo. E obrigado a todo mundo que participou também. Eu vou daqui a pouco olhar as perguntas e vou tentar interagir com vocês ali também nas discussões, tá bom? Ó, beijo aí para todo mundo. Bom, gente, a minha palavra é gratidão também. Muito, muito obrigada pela oportunidade. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa que está me trazendo muita força e resistência. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e podem contar comigo sempre. Beijo, gente. Que bom, Então, Vitor. Acho que estou sem palavras, né? Para mim está sendo uma honra, né, ter participado desse momento, né? Primeiramente agradecer a Michelle que me convidou para fazer essa parceria com ela, escrever esse capítulo. É um livro tão bonito, né, organizado por você e Ângela. É um prazer estar dividindo esse momento com o Leandro, que foi meu professor. É um prazer, né, com a Ana também, Ana Patrícia. E é isso, né? As reflexões continuam, né? A live acaba aqui, mas espero que vocês continuem refletindo nas discussões que a gente trouxe. Então é isso. Muito obrigado. Lindão, obrigada. Angelita? Bem, eu queria agradecer mesmo, né? E agradecer pela oportunidade de aprender com vocês, pela honra de estar aqui com vocês, tendo nossos amigos, alunos, ex-alunos, pessoas que nem são alguns nem do Rio de Janeiro estão aqui conosco. Isso é muito legal. E dizer assim, né? A gente já passou por guerra, a gente já passou por pandemia, a gente já passou por tanta coisa. Não vai ser esse momento que vai nos derrubar, né? Nós continuamos aqui juntos, a despeito de toda a tristeza que está nos rondando, né? Mas eu acho que nós somos humanos no sentido da essência mais importante da coisa de estarmos juntos, né? Só somos porque estamos juntos, né?
e dando a mão. Acho que nada mais importante agora do que dar a mão, e dar a mão a quem a gente conhece, dar a mão a quem a gente não conhece, e lançar as vibrações mais positivas para que isso passe, para que as pessoas, que esse sofrimento não imobilize, que esse sofrimento não destrua, né? Porque vai passar e a gente está junto e a gente vai continuar lutando, a gente vem que a gente está para briga, não sabe? E a gente está junto. E esses momentos pequenos que preenchem a nossa vida nesse período, né? É esse afeto que nos une, é isso. E a gente está junto e junto com um monte de gente que está lá fora também e dando a mão a quem precisa. É isso. Muito bom. Muito importante, muito importante. A nossa forma de luta é fazer o que a gente faz cotidianamente, né? É o que a gente fez aqui nessas quase 2 horas de conversa, é o que a gente faz todo dia quando a gente vai trabalhar. Então, cada profissão, cada pessoa, cada cidadão deveria ter, né, uma forma de lutar por um mundo mais justo, um mundo com equidade de oportunidades, mas essa é a nossa forma, né? Que bom que eu tenho vocês pertinho de mim. Muito obrigada mesmo, obrigada a todo mundo que participou. Amanhã, às 4 da tarde, a gente está aqui para falar de novo sobre essas experiências do livro do ciclo. Viu, gente? Ótimo. Obrigada. Um beijo. Beijo. Até amanhã. Muito obrigada. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Beijo.